Olá, estamos iniciando Folha da TV Home Office, pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, com um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o ex-deputado federal por São Paulo, ex-ministro dos Esportes, da Ciência e Tecnologia, da Defesa, o alagoano Aldo Rebelo. Aldo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Um grande abraço, é uma alegria poder falar aqui aos telespectadores, aos ouvintes, aos que nos acompanham e falar com você, Cícero Filho. Um grande abraço e muito obrigado pelo convite. Ok. Aldo, você tem falado que o país vive um momento de desorientação. Quais as forças políticas capazes de reorientar o Brasil no caminho do desenvolvimento nacional? As forças políticas capazes de enfrentar o desafio de repor uma agenda que unifique o país estão aí, disponíveis. Precisam apenas encontrar o seu momento. São as forças patrióticas, aquelas que acreditam no Brasil, aquelas que não escolhem como agenda a agenda que divide o país, a agenda que fragmenta, a agenda que desorienta, a agenda que divide. E qual é a agenda que une o Brasil? A agenda que une o Brasil é a agenda da retomada do crescimento da economia, da retomada do desenvolvimento, que interessa aos trabalhadores, interessa aos empresários, interessa ao mundo do trabalho e ao mundo da produção. A agenda que interessa ao Brasil é a da redução das desigualdades, que tem aumentado muito no Brasil inteiro, principalmente aqui no Nordeste, nas nossas regiões metropolitanas. Basta olhar uma cidade como Maceió para a gente ter certeza de que as desigualdades no Brasil voltaram a crescer. Qual é a agenda que interessa ao Brasil? É a agenda que assegure que o país vai continuar vivendo sob um regime democrático, que as contradições apareçam, que a democracia sofra os solavancos capazes de suportar, porque ela vai expressar exatamente os conflitos sociais, os conflitos regionais. Hoje, nós vivemos no Brasil uma agenda de faz de conta, baseada no comportamento, baseada nos costumes, alimentada por uma parte da esquerda e por uma parte da direita, dos conservadores, que vivem de estabelecer essa divisão artificial no Brasil. Então, as forças nacionalistas e democráticas, as forças patrióticas e democráticas, que estão em vários partidos e fora deles, essas forças precisam se unir para propor ao Brasil uma plataforma, um pacto em torno desses três grandes desafios, que são os desafios que acompanham o Brasil desde a sua independência. O país se desenvolver, o país conhecer a sua emancipação econômica para gerar emprego, renda, tributos, riqueza para distribuir com a população, reduzir as desigualdades e construir a democracia. Esses são os desafios para essas forças que não podem dividir o Brasil artificialmente, como acontece hoje. Você é um crítico das chamadas pautas identitárias. Na sua opinião, qual o grande problema dessas pautas e como conciliá-las com um projeto de maior interesse nacional? As pautas identitárias, que são essas, dos grupos sociais que lutam por seus direitos, né, baseada na biologia, né, na raça, no gênero, na orientação sexual, essas pautas estão aí e elas deveriam se subordinar, ou seja, se integrar e fazer parte das lutas sociais transformadoras. Mas o que acontece é que elas estão substituindo a agenda que une o país. Elas não estão se integrando a essa agenda. Elas estão em confronto com essa agenda, em conflito com essa agenda. Então, as lideranças que podiam ajudar a unir amplamente o povo, as forças progressistas, elas foram
aderindo a essas chamadas pautas identitárias, elas foram levando para os partidos essas pautas, e essas pautas se propuseram não a se integrar a uma agenda maior, coletiva, transformadora, mas a substituir essa agenda, a ocupar o lugar dessa agenda, como se houvesse um conflito entre você lutar pelo direito de todos e lutar pelo direito de alguns, como se o direito de todos fosse a negação dos direitos raciais, dos direitos de gênero, dos direitos de orientação sexual. Ou seja, isso é um contrassenso, isso é uma coisa absurda, porque se você fragiliza a luta de todos, você também vai fragilizar a luta desses segmentos. Mas, infelizmente... É possível conciliá-las, Aldo, a esse interesse maior nacional? Não só é possível, como é necessário. Elas têm que fazer parte da agenda democrática, da agenda de todos, da agenda do país. Quando eu era estudante, essa agenda, essa pauta, a luta pelo direito das mulheres, a luta contra o racismo, era uma luta de todos, não era uma luta que fragmentava ou que dividia a luta geral. Não era. Era uma luta de todos. E ela só tinha sentido se fosse uma luta de todos. Mas agora não. Agora nós estabelecemos o chamado corte. O corte de raça, o corte de gênero e outros cortes, baseados em quê? Baseados na biologia. A luta geral é uma luta baseada na ideologia, nas ideias, e não na biologia, que é aquilo que divide os seres humanos. E acho que, se não integrarmos essas lutas segmentadas à luta geral, haverá um prejuízo duplo. Para a luta geral de todos, que será fragilizada, enfraquecida, perderá energia, militância, capacidade, mobilização para as lutas segmentadas, e acho que essas lutas também, de setores, não tem como alcançar os seus objetivos fora de uma plataforma dos interesses gerais. Aldo, você falou, quando se referiu à desorientação, de direita e esquerda. Quem são, hoje, na política brasileira, quem são realmente os representantes da direita e da esquerda? Quem seriam os nossos girondinos e jacobinos atualmente na política brasileira? A direita é esse pessoal, que eu faço uma distinção entre a direita e os setores conservadores, porque os setores conservadores, em muitos momentos, terminaram, inclusive, apoiando e votando no Lula, por exemplo. Basta ver a coalizão que reelegeu o Lula em 2006 e a que elegeu a Dilma em 2010, e mesmo a que reelegeu em 2014. Então, tinham forças conservadoras ali. O primeiro governo do Lula, o ministro da Agricultura, era um representante do agronegócio de São Paulo. O ministro da Indústria e Comércio era um grande empresário ligado à Fiesp. O próprio vice, né, Aldo, do Lula, o grande vice era o presidente da federação, da segunda federação de indústrias mais poderosa do Brasil, que é a de Minas Gerais, um grande empresário. Então, essas forças conservadoras, em muitos momentos, se juntaram com essas forças progressistas em favor de uma plataforma comum. A direita não. A direita tem um sentimento anti-país, tem um sentimento antinacional, tem um sentimento antissocial. Ela tem desprezo pelo Brasil e pelo povo. É esse pessoal que anda em Miami, que acha que desfila com bandeira dos Estados Unidos e de Israel. É uma gente que não gosta do Brasil, que tem horror ao Brasil, que tem complexo de inferioridade por ser brasileiro e que precisa da proteção de uma bandeira americana, de uma bandeira israelense para se sentir gente. É esse tipo que está por aí, mais ligado ao pessoal do Bolsonaro. O filho dele não vai dar entrevista, não bota lá uma bandeira de Israel, uma bandeira de Taiwan, uma bandeira do Império, né? Ou seja, é a negação de todas as conquistas da República no Brasil.
esse pessoal, essa direita extremada. No campo progressista, de esquerda, que é um campo assim mais amplo, o PT, ou pelo menos setores importantes do PT, do PSOL, compõem esse pessoal que é mais desorientado, principalmente depois da derrota aí do impedimento da presidente Dilma. Parece que a desorientação tornou-se ainda mais evidente. Esse pessoal, ao invés de responder à plataforma identitária de direita do Bolsonaro e do governo dele, com uma plataforma ampla que unifique o país em torno desses 3 desafios aos quais eu me referi, não, eles também abraçaram a agenda identitária. E ao abraçar a agenda identitária, eles, de certa forma, legitimam a agenda do atual governo. Ou seja, transformam o país num palco de disputa entre essas duas agendas identitárias. A agenda identitária conservadora e a agenda identitária aparentemente progressista. Progressista de nome, mas que, na verdade, é o pântano da luta progressista. É o atoleiro da luta progressista, porque se isola das grandes aspirações do povo brasileiro. Em 2018, você almejava ser candidato a presidente. Deixou o PCdoB, foi para o PSB, em seguida para o Solidariedade. Você ainda mantém o sonho em ser candidato a presidente da República, Aldo? Esses objetivos não podem ser tratados somente como um sonho. Eles aparecem em situações determinadas, e eu fui para o PSB, fiquei um tempo até que foi posta a ideia de uma candidatura a presidente com a qual eu não estava de acordo, tinha muitas diferenças. Fui o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Exatamente. Eu não tenho nada pessoal contra ele, mas não achava que era o candidato a presidente com o qual eu deveria trabalhar. E fui para o Solidariedade, recebendo um convite para ser pré-candidato. Mas ali também não havia mais tempo, havia uma situação já de certa polarização. Eu terminei também me afastando, não tenho hoje vida partidária, tenho vida política ativa, converso com todo mundo, inclusive do Solidariedade, do PSB, do PCdoB, do PDT, de outras forças políticas que tem aí no cenário nacional, e tenho uma vida política ativa, mas não partidária. E quanto ao futuro, é muito precoce a gente tratar de 2022. Nós não conseguimos ter convicção nem do que vai acontecer daqui a 3 dias, dada a instabilidade que tomou conta do Brasil. Você esteve falando da política em São Paulo, Aldo. Você fez sua vida política praticamente toda em São Paulo, e esteve como chefe da Casa Civil de São Paulo no governo Márcio França. Qual a sua relação com ele hoje, com o PSDB de Márcio França? E você irá apoiá-lo para prefeito? E aproveitando, você pretende, assim, passa por sua cabeça disputar algum cargo ainda em 2020 pelo Estado de São Paulo? Não, em 2020 eu nem tenho condições de disputar por não ter vida partidária apta para isso. Está sem filiação partidária. Mas tenho participado, conversado muito com o Márcio França, converso com o Ciro Gomes, converso com a Marta Suplicy, converso com muitos interlocutores, porque acho que a oposição tem todas as condições de ganhar a Prefeitura de São Paulo. A oposição só perderá a Prefeitura de São Paulo se errar muito, se cometer todo o manual de erros necessário. Mas pode ganhar. Você apoia Márcio França em São Paulo, Aldo? Eu acho que o Márcio é o melhor nome para reunir todos aqueles que podem levar a oposição à vitória em São Paulo. A eleição em São Paulo já está muito polarizada, é uma guerra entre a
turma do Bolsonaro e a do Dória, anteciparam a disputa de 2022. O Dória, governador de São Paulo, não pode permitir uma vitória do Bolsonaro na capital, porque isso não só encerra o projeto nacional dele, mas põe em xeque a própria reeleição dele para governador. Da mesma forma, o Bolsonaro não pode permitir uma vitória do Dória, pois isso viabilizaria o projeto nacional do Dória e colocaria em risco a própria ida do Bolsonaro para um segundo turno, que naturalmente em 2022 terá um candidato da oposição. Então, quem pode tirar o Bolsonaro do segundo turno em 2022 é o Dória. E quem pode tirar o Dória é o Bolsonaro. Então, é uma guerra entre eles na capital. A oposição precisa apenas encontrar um candidato que no segundo turno possa receber o voto do pessoal do Bolsonaro, se a disputa for com o candidato do Dória, e do pessoal do Dória, se a disputa for com o candidato do Bolsonaro, porque ambos vão preferir que a capital fique com a oposição do que ficar com um dos dois protagonistas de 2022 nesse campo conservador. E eu tenho dado essas opiniões, tenho conversado com muita gente, claro, naturalmente, ao lado da outra agenda, que é a agenda nacional, que também é alvo da minha preocupação. Aldo, vou fazer uma pergunta e peço que você responda somente após o intervalo, por favor. Falando aqui mais da nossa terra, você é alagoano de Viçosa, filho do seu José Figueiredo Lima e Dona Maria Sila Rebelo Figueiredo, e muitos alagoanos torcem para o seu retorno à vida política aqui em Alagoas. Existe a possibilidade de você vir a fazer política aqui no estado de Alagoas? A gente volta já. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, estamos de volta com Folha na TV Home Office, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de meio milhão de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o alagoano Aldo Rebelo. Aldo, deixamos uma pergunta antes do intervalo, falando um pouco da sua relação, né, com Alagoas, por ser filho da terra, filho de Viçosa.
e a possibilidade de você vir a exercer mais efetivamente, quem sabe até concorrer a um cargo político aqui por Alagoas? Existe essa possibilidade? Eu não penso nessa hipótese, Cícero, por duas razões. Primeiro, por uma gratidão por São Paulo. São Paulo, eu fui vereador na capital. Em São Paulo, eu casei. A minha esposa é paulistana. Em São Paulo, eu tive 6 mandatos de deputado federal. Em São Paulo, eu fui chefe da Casa Civil do governo do Estado. Em São Paulo, eu sou sócio remido do meu clube de coração, que é o Palmeiras, embora também seja regatiano aqui nas Alagoas. E em São Paulo, eu tenho assim um dever de gratidão, porque é o Estado que me deu a maior parte da minha vida política. Agora, Alagoas é uma relação também de gratidão e de afeto, porque eu comecei aqui a minha vida como jornalista no Jornal de Alagoas, trabalhei aqui em Alagoas no Banco do Estado de Alagoas, aqui eu frequentei a Universidade Federal de Alagoas, aqui eu fui do movimento estudantil, aqui eu cheguei à presidência da União Nacional dos Estudantes, o que me deu a possibilidade de ir para São Paulo. E, além do mais, é a minha terra, é a minha ligação afetiva, com Viçosa, com minha família, com meus amigos, com meus companheiros de infância, de ginásio, de colégio estadual, de universidade, de jornalismo. Mas a política me prende a São Paulo, embora eu nunca tenha deixado de ter aqui alguma presença com os amigos políticos de Alagoas, de ter apoiado, inclusive, prefeitos, deputados federais, os governadores, sempre que tinha possibilidade, eu ajudava e ajudei o Estado de Alagoas, né? Quando todos precisaram, o Ronaldo Lessa, o Teotônio Vilela Filho, o atual governador Renan Filho, sempre que precisaram e que estava ao meu alcance, eu ajudei. No Ministério da Defesa, eu vim aqui, trouxe o comandante do Exército para fazer a transferência diária aqui no antigo 20BC, para transferir para o Estado, fazer ali uma obra, né? Ajudamos ali no Centro de Convenções, quando eu era ministro, no aeroporto, e tantas outras iniciativas de todos os governos que eu também sinto essa obrigação com Alagoas. Agora, disputar a eleição por Alagoas, eu nunca coloquei no meu horizonte por causa dessa minha relação com São Paulo, né? E continuo tendo com Alagoas uma relação afetiva, a minha memória, a minha história, a minha cultura tem em Alagoas as suas raízes e prendem aqui o meu coração, a minha alma, aqui nesse estado querido, nessa terra que nós adoramos como alagoanos. Falando em política local, Aldo, como você avalia o governo Renan Filho? Olha, as notícias que chegam em São Paulo, do Nordeste de Alagoas, são muito filtradas e geralmente marcadas por alguma dose de preconceito. Essa é a verdade. A mídia do Sudeste e do Sul tratam o Nordeste ainda com muito preconceito. Então, as notícias são muito filtradas. Mas a impressão que eu tenho é de um governo equilibrado, realizador, nas contas públicas, ao que parece, conseguiu vitórias importantes, êxitos importantes. Tive até uma oportunidade no Rio de Janeiro, no encontro de engenheiros, de ouvir uma breve exposição do governador Renan Filho, e eu fiquei bem impressionado. A melhoria da infraestrutura do Estado, das rodovias, principalmente, que parece que foram colocadas num patamar importante diante dos demais estados do Brasil. Então, eu tenho essas referências e torço
para que o governador acerte nas suas iniciativas e nas suas orientações, principalmente no indicador que é muito importante para o futuro do Estado, que é a educação, e que Alagoas sempre teve uma posição muito ruim, né, diante dos demais estados brasileiros. Tomara que isso também tenha melhorado aqui em Alagoas. Voltando à política nacional, Aldo, você foi ministro da Defesa, tem uma larga experiência. Vê alguma possibilidade de uma intervenção militar no Brasil? Eu não vejo, não tem a mínima chance. Isso é uma realidade muito distante. O que o Brasil precisa é da intervenção da política, tá certo? Com a sua experiência, com a sua sabedoria, com homens públicos capazes de perceber o impasse em que nós mergulhamos. As Forças Armadas têm funções muito nobres, de elevada responsabilidade social para o Brasil, e não pode cuidar da política, porque não é a formação deles, eles não foram treinados para a política, eles não desenvolveram as suas habilidades, as suas aptidões para a política. Então, o ofício das Forças Armadas é a defesa da pátria, que já é uma tarefa gigantesca num país com 17 mil quilômetros de fronteiras, num mundo polarizado, com uma geopolítica complicada, com um confronto aberto entre os Estados Unidos, a China, a Rússia, palco de disputas na Europa. Então, o Brasil tem que cuidar da sua defesa, cuidar do seu espaço aéreo, cuidar do seu mar territorial, das suas águas jurisdicionais, e nós precisamos das Forças Armadas para defender o país e para ajudar a construir o país, não na política, construir na ciência, na tecnologia. Os militares administram o nosso projeto nuclear. Quando eu era ministro da Ciência e Tecnologia, autorizei um convênio com a Argentina para construirmos o reator multipropósito, que é um reator nuclear para produzir fármacos e outros derivados de caráter civil na área nuclear. Eles são responsáveis pela indústria aeroespacial, eles têm um complexo de ensino e de ciência e tecnologia muito importantes. Fundaram o CNPq, ou seja, criaram uma infraestrutura de ciência e tecnologia no Brasil, ajudam a construir o Brasil socialmente na Amazônia, com a presença, assistindo os índios, os ribeirinhos. Esse é o papel nobre que as Forças Armadas desempenham. Cogitar das Forças Armadas, se meter em política, é uma coisa completamente absurda. Isso é uma falta de respeito com as próprias Forças Armadas e com o país. Se o mundo da política não consegue encontrar solução para os seus dilemas, para os seus impasses, para os seus desafios, alguém acha que é uma corporação, por melhor que seja, como as Forças Armadas, que vai resolver isso? Ou seja, vamos entregar agora a política do Brasil às Forças Armadas, ou aos médicos, ou aos advogados, ou aos engenheiros? Não. Vamos entregar aos militares, médicos, engenheiros, advogados que estejam na política, que se dediquem à política, e não como corporação para tentar resolver os nossos dilemas. Então, você vê como rompante esse insistente posicionamento da família Bolsonaro. Recentemente, o Eduardo, o deputado, disse que a questão da ruptura não é se haveria, mas sim quando haveria. Em seu tweet, você publicou que o presidente Bolsonaro decidiu partir para o confronto e que qualquer tentativa de conciliação a esta altura será lida por ele como covardia, uma pusilanimidade. Se não há possibilidade de conciliação, o que fazer, Aldo? Enfrentá-lo. Eu conheço o Bolsonaro de muito tempo. Ele não tem a coragem que procura demonstrar que tem, tá certo? Não tem. É muita bravata, é muita conversa. Convivi muito tempo. O outro filho dele, esse que disse que o confronto é uma questão de tempo,
Eu acho que o próprio vice-presidente, o general Mourão, respondeu dizendo o seguinte: olha, ele nem serviço militar ele fez. E perguntou, né, quem é que vai fazer a intervenção? Quem é que vai fechar o Congresso? Então, até usou a expressão, né, o vice-presidente, né, me poupe, quando perguntaram sobre essa opinião desse deputado, que é presidente, imagine, da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Então, é muita bravata. Esse pessoal não sabe o que está falando. Eu vejo gente dizendo que o Brasil pode correr o risco de uma guerra civil. Eles sabem lá o que é uma guerra civil? Eles acham que guerra civil é a passeata daqueles almofadinhas na Avenida Paulista, na esplanada dos ministérios, abanando de forma indevida e vilipendiando os símbolos nacionais. Eles pensam que é isso. Eles sabem o que é uma guerra civil envolvendo essa juventude desassistida, desiludida da periferia, liberada para qualquer tipo de ação, porque numa guerra civil, ou seja, não tem lei, é a lei da barbárie. Então eles sabem do que estão falando, eles acham que é o que é uma guerra civil numa cidade como São Paulo. Liberar as energias contidas, os ressentimentos, as revoltas dessa parcela da população excluída. Ontem eu vi mais um dado, ou seja, 1% dos mais ricos tem uma renda maior do que os 50% mais pobres. É para isso, é para resolver essa parada numa guerra civil. Eles deviam ter juízo, não sabem do que estão falando, não têm a mínima ideia do que é o Brasil, vivem numa bolha, achando que guerra civil vai ser passeata na Paulista, ou aí em Maceió, na Avenida Jatiuca, aí na praia. Não, minha gente. Não, a guerra civil o Brasil já teve várias, é carnificina, é massacre, é tudo, é degola. Teve uma para derrubar o Floriano Peixoto, era degola de lado a lado, tinha até degoladores oficiais, tinha um lá no Rio Grande do Sul, chamado Adão Latorre, dizem que esse homem chegava a degolar 200 pessoas por noite, enfileirava as vítimas, e ele degolava de uma por uma, como se estivesse executando animais. Então, esse pessoal acha o quê? Que pode brincar com essa conversa? Tá certo? Primeira confusão que der, correm tudo para o aeroporto para pegar um avião para Miami e ir embora e deixar a carnificina solta no Brasil. Então, isso é uma absoluta irresponsabilidade, bravata, de gente que não sabe o que dizer. E ela vai se enfiar o quê? Que as Forças Armadas vão deixar os afazeres dela, vai atrás desse monte de maluco, de desavisado, de desorientado. Faltava essa, tá certo? E quando a confusão começar, vão todos para os seus apartamentos e para suas casas em Miami. É brincadeira. Você falou, numa recente live com o Ciro Gomes, Aldo, que parte da nossa dificuldade se dá também por termos cometido um erro lá em 88, quando a Constituição Federal, que foi promulgada em 5 de outubro, e um desses erros foi ter dado, talvez, poderes demasiados a corporações civis, e você se referiu ao Ministério Público. O que é que você pensa sobre isso? Foi realmente um equívoco, esses poderes dados a corporações, a instituições civis como o Ministério Público? É evidente que houve exagero. Não é o problema de criar um Ministério Público, de ter uma Polícia Federal, de ter um Judiciário de primeiro grau com as suas atribuições. O problema são os exageros de empoderamento para essas corporações que se mostraram imaturas. Aqui não houve o caso de um juiz de primeiro grau, um juiz federal que proibiu Alagoas de ter um estaleiro. Ou seja, como é que se proíbe? Eu falei na época para o governador Teotônio Vilela, ele tinha que ser enfrentado, tinha que enfrentar no campo político uma decisão dessa. Singapura tem um litoral menor do que o litoral de Maceió, ou do tamanho do litoral de Maceió. Tem mais estaleiros do que o Brasil inteiro. O estado de Alagoas, nesse litoral todo, sei lá, de 150, 200 quilômetros, não pode ter um estaleiro, e um juiz que sabe-se lá de onde veio, é quem decide, não é o poder público, não é o governo federal, não é o governo estadual, Ministério Público que acha que pode substituir o prefeito, promotor faz um concurso e acha que ele é engenheiro, advogado, ele é médico, ele entende, ele é educador, ele entende de tudo que ele quer decidir sobre tudo. Não, eu acho que isso é
um abuso. Procurador-Geral da República, que acha que tem poderes maiores do que o presidente, o Senado, a Câmara, e o Ministério Público, o Judiciário de primeiro grau, não teve um juiz que vazou a comunicação da presidente da República, da presidente Dilma, cometeu um crime que permanece impune até hoje. Eu estava no Ministério da Defesa, mandei o parecer para o presidente da República e para o ministro da Justiça, dizendo que esse juiz cometeu 2 crimes, um crime contra o Estado, capitulado numa lei de 1953, e o crime contra a segurança nacional, ao vazar comunicação, telefonema da presidente da República. Isso aconteceu. A Polícia Federal militando em Facebook, fazendo campanha eleitoral. Todo mundo viu esses delegados que atuaram na Lava Jato, viviam no Facebook fazendo campanha eleitoral. Você imagina a Polícia Federal americana, russa, francesa, nesse tipo de atividade, leviana? Eu era ministro do esporte, ia visitar as áreas onde o Brasil ia ter Copa do Mundo, tinha policial federal com faixa na rua, dizendo que não ia ter Copa porque não ia ter segurança. E o PT ainda deu autonomia de inteligência para essa corporação. Cada delegado toma conta da sua delegacia, da sua superintendência, sem sequer prestar contas ao diretor-geral. Não, isso não tem condições. E, principalmente, depois que essas corporações se mostraram imaturas, são corporações narcisistas, que não têm ideia do que é o país, estão preocupadas com a sua própria projeção de poder, com a sua própria afirmação de poder. Então, isso precisa ser revisto. Não sei se numa constituinte, órgãos de controle. Olha, o Brasil, mesmo que amanhã venha a ter um governo desenvolvimentista, porque esse governo é o antidesenvolvimentismo. O Paulo Guedes é aquele que pensa que o Brasil só tem solução se privatizar tudo, principalmente na bacia das almas, é isso que ele pensa, e se reduzir o orçamento a 0. O Brasil não precisa ter orçamento, ou seja, o Estado não tem mais papel de indutor da economia. Esse é o pensamento. Mas consideremos a hipótese de amanhã o Brasil ter um governo preocupado com o desenvolvimento, vai ter muita dificuldade para se desenvolver, porque os órgãos de controle, para você fazer uma obra, eu ocupei 4 ministérios. Eu fui ministro da Coordenação Política, do Esporte, da Ciência e Tecnologia e da Defesa. Fui chefe da Casa Civil lá no governo do Estado de São Paulo, fui presidente da Câmara. Ou seja, lidei muito com essa questão do orçamento. É muita dificuldade para você fazer qualquer coisa. Daqui que você atravesse as barreiras da licitação, do contrato, das certificações, dos licenciamentos. Você, para fazer uma obra interestadual, como um gasoduto, por exemplo, você tem que ter um licenciamento federal, porque a obra passa de um estado para outro. Você tem que ter o licenciamento ambiental dos estados por onde a obra vai passar. Se for um gasoduto passando pelo Nordeste inteiro, você tem que ter 9 licenciamentos, um por cada estado. E se esse gasoduto passar por 300 municípios, você vai ter que ter um licenciamento por cada município. Então, que ideia você tem para fazer uma coisa dessa? Que situação você tem para permitir que o país se desenvolva? Todos esses órgãos de controle, é CGU, é AGU, é Tribunal de Contas, é IBAMA. A atuação dessas corporações, permita-me, tem um viés autoritário, na sua opinião? Como? A atuação dessas corporações, na tem sua um opinião, viés autoritário, porque essas corporações acham que elas têm a legitimidade para comandar, para decidir o destino, porque são corporações de classe média, ilustradas. Eles acham que essa legitimidade vem do concurso, que o voto é um fenômeno social baseado no vício, na corrupção, que pode ser comprado. Então, eles se acham muito mais legitimados para decidir do que o mundo da política. Acha que o mandato de um presidente, de um governador, de um prefeito, de um deputado, vem contaminado
pela corrupção da política, pela compra do voto, e que eles não, eles fizeram um concurso, e o concurso unge essas corporações do poder de decidir tudo no lugar da política, porque eles estão depurados de qualquer vício pelo mérito do concurso público. É isso o que eles pensam. E daí eles querem disputar com a política o comando do destino da sociedade. Como você classifica o governo Bolsonaro, Aldo? O governo do presidente Bolsonaro é um governo marcado pelo vício de origem, da desorientação. Foi um governo eleito com duas plataformas, com duas finalidades. Fazer a agenda do ministro Sérgio Moro, que era a agenda da Lava Jato, contra os políticos, contra os empresários, ou seja, acabar de destruir as grandes empresas brasileiras, porque algumas já haviam sido destruídas, principalmente as grandes construtoras de construção pesada, com presença internacional do Brasil, destruir o mundo da política, destruir os partidos, o Congresso, a política, a pretexto de combater os corruptos, estavam destruindo a política. Tanto é que só sobrou na cena o Bolsonaro. Quando baixou a poeira dos escombros, tá certo? O que sobrou foi esse candidato que terminou sendo eleito. E a outra agenda dele, além da Lava Jato, era a agenda do Guedes, a agenda das privatizações, a agenda de redução dos gastos públicos, a agenda do capital financeiro. E essa agenda também mostrou-se inviável. O Moro já saiu do governo, brigado com o Bolsonaro, que tenta proteger os filhos das investigações, tenta proteger os amigos, criminosos confessos. Esse pessoal das fake news, basta olhar, ou seja, são criminosos que procuram atingir todo mundo, qualquer um, político, jornalista, empresário, que não se enquadre nas loucuras daquele lunático lá da Filadélfia, aquele homem desorientado. Essas pessoas são alvo dessas fake news. Pois bem. Você acha que ele se alimenta dos conflitos, Aldo? Porque todo dia é uma confusão. Vive disso. A esperança dele é que o conflito e o confronto ajude a segurar o governo dele e a manter a fidelidade desses lunáticos. E ele começa a perder totalmente a calma e a tranquilidade quando as investigações vão apontando para os crimes cometidos pelo entorno dele. Cícero, a expressão gabinete do ódio não foi criado pela oposição, não. Foi criado de dentro do bolsonarismo, alguém que conhecia. Os depoimentos que ajudaram a esclarecer o gabinete do ódio não foi de gente da oposição que não conhecia. Foram de parlamentares do próprio núcleo do bolsonarismo que rompeu com essa situação. Quem ajudou a investigar e quem conhecia foi gente de dentro. Então, é gente criminosa. A questão das milícias. Quem é que está esclarecendo a ligação desse pessoal com as milícias? Não é a oposição, é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Então, o governo, ele vive agora emparedado por essas investigações. A mais nova é a que o próprio Sérgio Moro pediu para ser feita. Ou seja, é gente de dentro que conhece o que aconteceu, que está apontando os crimes cometidos, e isso eu acho que está atormentando o governo e atormentando o presidente da República. Aldo, nós temos um quadro aqui no programa chamado Curte ou Não Curte. A gente apresenta uma imagem para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte e faça um breve comentário, se assim entender, ok? Primeira imagem. É o General Heleno. Olha, eu não vou dizer que curto ou não curto o General Heleno. Eu conheço o General Heleno de muito tempo, tá certo? E acho que hoje no governo, principalmente a partir daquela nota, que eu acho que contribuiu muito mais para a confusão do que para a pacificação do país,
o que eu posso dizer é que lembro do general Heleno, que trabalhou no Comitê Olímpico Brasileiro, comandou a Amazônia, mas hoje eu acho que ele está mais integrado ao problema do que propriamente à solução, principalmente a partir daquela nota que eu acho que foi muito ruim para o governo e para o país. Ok, próxima imagem. O ex-ministro Sérgio Moro. Ah, não, isso aí de forma nenhuma. Isso aí não eu acho curte, que... Não, porque ele cumpriu um papel até o último momento, até quando saiu do governo. Ou seja, ele foi desleal com o presidente da República, com o chefe dele, guardou informações ao desfrutar da intimidade do poder, das reservas de uma relação entre o ministro e o presidente. Você guarda isso no celular para usar depois contra o seu chefe. Se era alguma coisa que feria a sua dignidade, você tinha que reagir na hora, tá certo? Se algum presidente com quem eu trabalhei procedesse de forma a ferir a minha dignidade, eu teria que reagir na hora e não guardar aquilo no celular para reagir depois. Eu acho que ele foi, por mais que o presidente da República tenha cometido seus erros ou seus excessos na relação com ele, se ele se sentisse incomodado, se ferisse a dignidade dele, ele teria que reagir na hora e não guardar no celular para denunciar depois. Acho isso uma coisa indigna e acho que o presidente tinha muito medo, era que ele estivesse usando a Polícia Federal contra o próprio presidente da República. Próxima imagem. Senador Renan Calheiros. Bom, o senador Renan Calheiros é meu amigo e meu contemporâneo de faculdade do movimento estudantil, foi dirigente estudantil, nós fomos delegados ao Congresso da UNE, lá em Salvador, fomos delegados da Faculdade de Direito, tivemos uma relação que temos até hoje, né, mais próxima quando eu era presidente da Câmara e ele presidente do Senado. E tenho um grande apreço pelo amigo e pelo senador Renan Calheiros. Próxima imagem. Governador de São Paulo, João Dória. Esse aí, sinceramente. Esse governador foi eleito. Eu acho que ele queria ser mais próximo do Bolsonaro do que a esposa do Bolsonaro, de tanto bolsonarista que ele virou durante a campanha. Aí, quando termina, a primeira coisa que ele faz é romper com o Bolsonaro, passa a atacar o Bolsonaro. Sinceramente, isso na política, isso tem um preço e as pessoas cobram, tá certo? Se ele achava que o Bolsonaro ia ter tanto defeito logo depois da eleição, como é que ele não viu nenhum desse defeito quando precisou se encostar no Bolsonaro para ser eleito? Então eu acho também que esse aí agiu de uma forma muito pouco recomendável na política. Eu acho que ele foi desleal com a pessoa que teve uma grande influência na eleição dele, que foi o Bolsonaro. Se o governador, o meu candidato lá em São Paulo, que era o Márcio França, tivesse se encostado no Bolsonaro, como esse governador atual de São Paulo se encostou, provavelmente tivesse ganho a eleição. Mas nós não fizemos isso, porque tínhamos as nossas diferenças. Ele não, ele se vestiu, se fantasiou de verde e amarelo, era bolsa Dória, bolsa isso, bolsa aquilo, e depois começou a atacar o presidente, que naturalmente mostrou-se muito indignado com isso. Próxima imagem. O ex-presidente Lula. Olha, eu tenho, além da gratidão, porque recebi a confiança do presidente Lula desde o seu primeiro dia de governo. Eu fui convidado por ele para ser líder do governo dele. Ele tinha 90 e tantos deputados no partido dele. O meu partido, na época, o PCdoB, tinha, 10, 12 deputados. Eu fui convidado para assumir a liderança. Prestigiou a minha atividade na liderança, os meus vice-líderes, Eduardo Campos, Eunício, Renildo Calheiros e outros, o professor Luizinho, Cid Maringa. Tínhamos reuniões semanais. Depois fui convidado por ele para ser ministro da coordenação política.
Quando eu fui candidato a presidente da Câmara, foi com o apoio dele que eu fui candidato à presidência da Câmara, com o apoio de vários líderes, né, do presidente Sarney, do Renan, do PT, eu fui candidato a presidente da Câmara. Depois ele apoiou outra candidatura contra a minha, fui derrotado pelo PT e por ele, mas mesmo assim ele mandou me convidar para ser ministro da Defesa, mandou dar Genro na minha casa, me convidar para ser ministro da Defesa, eu não ser candidato à presidência da Câmara. Eu disse, não liga ao presidente, que eu agradeço a honra e ao convite, mas eu vou ser candidato à presidência da Câmara, contra a opinião do partido dele e ele, mas é a minha dignidade, eu não vou abandonar, vou perder a eleição, mas a política e a vida impõem determinadas circunstâncias que você precisa perder para manter a sua dignidade. Então você curte o ex-presidente Lula? Como? Você curte o ex-presidente Lula? Sim, tenho um grande apreço por ele, tenho um grande respeito, um grande carinho, apesar dos contratempos que nós tivemos na vida de aliados que atravessamos. Aldo, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero aqui agradecer a sua participação. É uma honra para nós podermos ouvir você. É muito importante para a sociedade ter pessoas com conteúdo, né, com bagagem, com experiência, com inteligência para fazer uma análise, discutir a atual situação do país. Quero reiterar o convite para que possa estar aqui em outras oportunidades, ao passo que deixe um espaço para suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, Cícero, muito obrigado aos nossos telespectadores, aos que nos acompanham. Para mim foi uma alegria e uma honra falar contigo, falar com os alagoanos e as alagoanas e dizer que estou aqui em Alagoas, estou aqui na minha querida cidade de Viçosa, estou aqui à disposição. Tá certo? E desejar que Alagoas e o Brasil se recuperem dessa pandemia e que voltem a ter tranquilidade, né, para olhar para o futuro com esperança e com segurança. Um grande abraço para você. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.